Ciro Nogueira considera muito importante, ele considera um marco na deflagração desse movimento que ele lidera pela anistia, físico mesmo, liderado por Tarcísio de Freitas, tem como marco essa fala de Barroso, de que depois do julgamento, falar de anistia seria uma questão política, que o Supremo certamente provocado, em determinado momento, teria a constitucionalidade da anistia discutida, algumas impossíveis, outras talvez aceitáveis, isso são questões do futuro, mas em função disso se organiza Ciro Nogueira. E aí, em determinado momento, ele diz que, falando sobre a fala de Barroso, ele diz, eu não estou me fiando só na fala de Barroso, não, sobre se a discussão da anistia é uma questão política. Ele diz que tem, e a gente sabe que tem, ele é um dos caras mais... O Ciro Nogueira está entre os homens mais poderosos da República, eu diria que ele está entre os 10, sem nenhuma dúvida, talvez entre os 5 mais poderosos da República. Ele diz que tem conversado com os ministros do Supremo sobre a anistia. E a anistia, que ele pode falar o que ele quiser, ele vai dizer aqui na entrevista que ele é a favor da elegibilidade de Bolsonaro. Claro, vai dizer que tem projeto para que Bolsonaro possa disputar a eleição. Mas ele vai falar aqui do mundo real. No mundo real, caramba, Bolsonaro não será candidato em 2026. Ele está trabalhando pela liberdade de Bolsonaro com Tarcísio candidato. Diz Ciro Nogueira. Nós não estamos tratando de inelegibilidade. Olha aí, mundo real. Ele está inelegível. E ele vai comentar as razões, ele discorda. Mas é fato, Bolsonaro está inelegível. Ele está inelegível por aquele absurdo daquela reunião de embaixadores. Uma coisa não tem a ver com a outra. É muito difícil você conseguir anistiar ele politicamente, eleitoralmente, que era o certo. Então, Ciro Nogueira está dizendo, ele paga o pedágio. E ele considera, era o certo anistiar Bolsonaro. Era o certo eleitoralmente, era o certo Jair Bolsonaro disputar a eleição. Mas também, vamos ser sinceros aqui, ia dar muito mais trabalho, hein, Ciro? Ia dar muito mais trabalho sustentar. Podem falar o que quiserem. Bolsonaro é imbatível. Não é, perdeu para Lula. Bolsonaro perdeu a eleição para Lula. O primeiro presidente, até Dilma Rousseff se reelegeu. Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Dado o grau de rejeição. Então, é difícil, Ciro Nogueira sabe, ele está dizendo, não, é muito difícil Bolsonaro ser elegível e tal, e no final das contas, que bom, é a minha interpretação, porque Tarcísio é muito mais competitivo, ele é muito menos rejeitado do que... E esse é o cálculo, ele tá se expondo agora, e se expondo à rejeição também, por defender a anistia a Bolsonaro, mas é que, mesmo assim, ele é menos rejeitado do que Bolsonaro. Então, essa turma já está no pós-Bolsonaro. Bolsonaro já está superado eleitoralmente, mas ele está pagando os pedágios aqui. Então vamos lá. Nós não estamos tratando de inelegibilidade. Ele está inelegível por aquele absurdo daquela reunião dos embaixadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito difícil você conseguir anistiar ele politicamente, eleitoralmente, que era o certo. Só que no mundo real, prático, é muito difícil, é impossível. Então, o que é possível? Possível talvez seja uma anistia, talvez não agora, mais para frente, um indulto, mas organizado em função do quê? Bolsonaro perdoado, vai para casa. Inelegível, é em função disso que tudo se organiza. Continua. Eu tenho um projeto para isso, para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, mas acho muito difícil de acontecer, infelizmente. Aí a Folha pergunta, o repórter pergunta, atenção para essa pergunta que é a mais importante. E o presidente está ciente disso? O ex-presidente Bolsonaro está ciente disso? Está ciente de que não disputará a eleição no ano que vem? Ciro Nogueira responde. Está consciente que não vão dar o direito a disputar a eleição. Esse é o interlocutor preferencial de Jair Bolsonaro, ex-ministro de Jair Bolsonaro. É um dos que visita Jair Bolsonaro. Diz que ele está consciente de que não disputará a eleição no ano que vem. Muito bem. Aí a reportagem pergunta, ele já tem um candidato? Aí Tarcísio responde, eu acho que tem. É a resposta possível. E que candidato é esse? É Tarcísio de Freitas. Em função disso, Tarcísio esteve com Bolsonaro. Não sei se é um acordo, mas há um pacto da imposição do mundo real entre eles. Bolsonaro não poderá ser candidato. Quais são as chances de Bolsonaro no mundo prático? Quais são? Vejam, aqui é a análise do discurso, tá? Análise da informação.
Quais são as chances de Bolsonaro? A chance de Bolsonaro passa pela mudança do vento político, a que é suscetível o Supremo Tribunal Federal. A mudança do vento político passa pró-Bolsonaro em Tarcísio ganhar a eleição. Tarcísio ganhar a eleição em um novo arranjo político de qual fará parte o Supremo. É a possibilidade do indulto lá na frente, em busca da pacificação. Esse é o mundo real. Essa é a chance, mas é uma aposta que Bolsonaro teria de fazer. E tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com os Eduardos da vida. Olha aqui. Mais de Ciro Nogueira. O que mais credencia o Tarcísio, o que mais credencia Tarcísio a ser o candidato da direita e a ser o candidato de Bolsonaro, atenção, Ciro Nogueira falando, o que mais credencia o Tarcísio é a chance de vitória. A única pessoa que não pode perder essa eleição é o Bolsonaro. Olha o que eu dizia. E ele não vai arriscar. Ciro Nogueira falando sobre Bolsonaro. E certamente não fala sem ter conversado com Bolsonaro. Eu vou repetir. O que mais credencia o Tarcísio, como candidato de Bolsonaro, é a chance de vitória. Olha o mundo real aqui, se impondo. A única pessoa que não pode perder essa eleição é o Bolsonaro. E ele não vai arriscar. Tire as conclusões. O Tarcísio é candidato, se tiver o apoio de Bolsonaro. O Lula nem disputa com o Tarcísio. Olha aí. Ele está dizendo que isso é a projeção de futuro, talvez torcida. Mas ele está dizendo aqui que se Tarcísio for candidato num movimento que ele considera que vai ser muito forte, que as pesquisas vão dizer que Lula não teria chance. Isso é outra discussão e a gente vai voltar a ela mais para frente sobre a competitividade de Lula em 2026. Mas o que importa aqui, nessa fala de Ciro Nogueira, é isso. O que mais credencia o Tarcísio é a chance de vitória. Ele tem mais chance de ganhar a eleição do que o próprio Jair. O que mais credencia o Tarcísio é a chance de vitória. A única pessoa que não pode perder essa eleição é o Bolsonaro, e ele não vai arriscar. Tire as conclusões. O Tarcísio é candidato se tiver o apoio do Bolsonaro, mas ele está dizendo aqui, Ciro está dizendo aqui, que esse acordo, pelo que se mobiliza e se expõe Tarcísio, a anistia pró-Tarcísio eleitoralmente, pós-Bolsonaro eleitoralmente, o que está comunicado em tudo isso aqui, o que a gente consegue ler das informações é que haveria considerando até que ponto o Bolsonaro faz acordos, mas haveria, considerando que ele é bom em ficar com um pé em cada canoa, e um pé, os filhos são um pé, né? Uma dissidência sempre possível sobre o que não tem controle, mas o que está dito aqui, o Tarcísio falou, o Bolsonaro tem consciência disso, consciência da realidade, que não será candidato, precisar de um candidato. Se Bolsonaro apoiar, será isso uma questão de tempo? Se apoiar Tarcísio como candidato mais forte, a chance de Bolsonaro se reabilitar, a entrevista é muito importante.